Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC. Deus abençoe, a paz do Senhor. Sou o pastor Henrique, moro em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, estaremos com todo prazer. Não se preocupe, não cobro nada. Deus tem me usado em dons de curar. Há mais de 100 pessoas em cada congregação onde nós vamos pregar ou dar um ensino. Jesus tem curado. Glória a Deus. Se você deseja conferir isso, assista aí nossos vídeos no YouTube. Só colocar lá Curas Pastor Henrique EBD na TV. Você vai ver aí muitos vídeos sobre curas, salvação de almas, batismo no Espírito Santo, palestras, pregações que nós fazemos. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da Central Gospel Adultos com o tema Fundamentos da Liderança Cristã. Modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Você vê aí o endereço eletrônico da Central Gospel Max, onde você adquire a revista, livro. Você vê aí o telefone, que é também o WhatsApp da Nélia, para você adquirir as revistas. Neste trimestre nós temos como comentarista da Central Gospel o pastor Walter Brunelli. Nós estudamos na lição 1, José, o líder proativo. Na lição 2, Moisés, um líder fiel à sua casa. Na lição 3, Bezalel, um líder artístico. E hoje vamos estudar na lição 4, Josué, um líder para novas gerações. Considerando aí a primeira geração, aqueles que estavam prisioneiros no Egito e agora foram libertos através de Moisés, um grande líder, que era um líder diplomático, né? Vamos dizer assim, um líder que veio com muita dificuldade trazendo o povo do Egito para a terra prometida. Durante 40 anos estiveram nessa caminhada e murmuraram o tempo todo, caíram na idolatria, murmuraram, se rebelaram, desobedeceram a Deus. Deram muito trabalho para Moisés. Moisés também foi um legislador, foi um profeta, foi um intercessor e foi aquele através do qual Deus prometeu que viria outro profeta semelhante a ele. Por isso que quando chegam a João Batista e diz você é o profeta, está se referindo àquele profeta que Moisés disse que viria semelhante a ele. Então ele era um tipo de Cristo. Moisés era o representante da lei. Quando se falava em lei, já se dizia assim, lei de Moisés, como se fosse a lei de Moisés, né? Mas, é claro, quem deu a lei foi Deus. Então ele se tornou um medianeiro. Agora nós sabemos que, através da lei, ninguém herda a salvação. Quando se fala em entrar em Canaã, significa que Deus daria repouso a esse povo. Dos 40 anos que andaram no deserto, eles teriam repouso agora. Então significa como se fosse aí a salvação. Então passaram esses 40 anos, mas agora entrariam na salvação. Veja, a lei, ela mostra o pecado, ela revela o pecado, ela condena, ela mostra que ninguém consegue cumpri-la totalmente. E ela mesmo diz, se você deixar de cumprir um só mandamento, você já está condenado. Então a lei condenou a todos. A lei não conduziu ninguém ao repouso, à salvação. Ninguém entrou na terra prometida porque merecia. Tanto é que o mesmo Moisés também não entrou. E ele não podia entrar mesmo, porque ele representava a lei. Através da lei, ninguém é salvo. Mas ele foi, então, chamado por Deus ao Monte Nebo. Ali ele viu a terra prometida, mas Deus disse que ele não entraria e realmente ali ele morreu e não entrou. Mas durante o tempo de sua vida, sempre ali no deserto, durante os 40 anos, ele tinha um auxiliar bem próximo, ele tinha um aprendiz, ele tinha alguém que estava sendo preparado para assumir o seu lugar. Não agora como um líder diplomático, não agora como um intercessor, não agora como um profeta, mas agora o povo precisaria de um líder militar.
de um general, precisaria de alguém que estivesse à frente de um grande exército para entrar na terra e possuir a terra. Então agora vai assumir o seu lugar aquele que ele mesmo apresentou. Moisés apresentou esse líder diante do povo. Este líder já estava preparado, já tinha certa intimidade com Deus, porque esteve acompanhando Moisés e viu os sinais, prodígios, as maravilhas realizadas por Deus através de Moisés, acompanhou os encontros de Moisés com Deus. Então ele estava preparado para assumir. Não havia ninguém superior a ele para esta tarefa, essa nova tarefa, para essa nova geração. Veja que de 20 anos para cima, somente Josué e Calebe é que entram na terra prometida. Os outros que tinham mais de 20 anos, todos morreram no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Então esse mesmo Josué é que é o escolhido por Deus, ele é apresentado por Moisés ao povo, é ele que assume então o lugar de Moisés, agora como um grande líder, um grande general que ele era, tanto é que esteve à frente das batalhas que o povo de Deus enfrentou durante esses 40 anos no deserto. E Deus vai mostrar, revelar ao povo que realmente ele está com Josué. E Josué vai ouvir 10 vezes uma mesma exortação: esforça-te e tem bom ânimo. Era impossível substituir Moisés à altura, mas era possível substituir Moisés dentro desse novo objetivo, que agora é possuir a terra, destruir as nações que estavam na terra e possuir toda essa terra que Deus havia prometido a este povo. Então, nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a obstinada geração de Moisés. Tópico 1, subtópico 1, os 5 pecados da geração de Moisés. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 1, cobiça. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 2, idolatria. Tópico 1, subtópico 3, prostituição. Tópico 1, subtópico 4, tentação a Deus. Tópico 1, subtópico 5, murmuração. No tópico 2, o grande líder deixa um legado poderoso para as gerações futuras. No tópico 2, subtópico 1, o grande líder caminha com homens que abraçam a promessa. No tópico 2, subtópico 2, o grande líder aprende a lidar com seus medos. No tópico 2, subtópico 3, o grande líder promove o ânimo. No tópico 2, subtópico 4, o grande líder visa a conquista da promessa. No tópico 2, subtópico 5, o grande líder pauta-se pela palavra de Deus. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O texto bíblico básico está em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito,
porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja que agora Deus fala com Josué. Antes Deus falava com Moisés, é evidente que não fala com Josué da mesma maneira que falava com Moisés. Deus diz com Moisés: eu falo face a face. Nós cremos então que Jesus Cristo aparecia ali, numa pré-encarnação que a gente fala, ou seja, numa teofania, e falava com Moisés. Já aqui, Josué ouve a voz de Deus. Pode ser uma voz audível, mas pode ser uma voz no coração, no entendimento, que é como Deus geralmente fala conosco. Então você ouve a voz, Não é que alguém falou, não é às vezes, na maioria das vezes não é uma voz audível, mas fala no nosso íntimo. Então Josué ouvia a voz de Deus falando com ele. Então Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Então você agora assuma o lugar dele, porque você tem uma grande tarefa a realizar. E a primeira tarefa é passar o Jordão. Olha lá, Moisés passou o Mar Vermelho, que era bem mais difícil do que passar o Jordão. Então agora teriam que passar pelo Rio Jordão. Agora não era como no mar que Deus abriu as duas partes do mar para o povo passar. Agora era fechar o rio de um lado só, porque o rio corre para o mar. Então era fechar a descida da água. Então Deus agora vai fazer isso, vai fechar a descida da água. Não ali na frente do povo, mas mais acima. Então Deus fecha o rio e as águas vão minguando, vão diminuindo aos poucos, até que se seque. Então a estratégia aí é colocar os sacerdotes com a arca dentro d'água. Eles vão entrando, a água vai baixando, vai baixando. Quando eles estão no meio do rio, então o rio fica seco e o povo passa olhando para a arca. Veja bem, o que diz a Bíblia? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles olhavam para a arca, tinham fé em Deus e atravessavam. Assim a nossa caminhada também para a salvação eterna, para estarmos para sempre com o Senhor. Durante a nossa caminhada, nós vamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Deus dá agora os limites, da terra que eles deveriam possuir. Bastante terra, nunca chegaram a possuir toda a terra. O período que mais conseguiram tomar posse da terra que Deus prometeu a eles foi durante o reinado de Salomão, mas mesmo assim nunca chegaram a possuir toda a terra. Inclusive fizeram acordos com o povo que morava na terra, como Josué fez acordo com os gibeonitas, foi enganado por eles. Então Deus diz: ninguém conseguirá destruir você, vencer você. E diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha, não te deixarei, não te desampararei. Então Deus está dando uma promessa a Josué e dando ânimo a ele agora, dizendo a ele: esforça-te, tem bom ânimo. Se Deus está dizendo esforça-te, tem bom ânimo, é porque precisava de uma exortação. Moisés havia morrido, Josué tem uma grande tarefa, e ele olhando agora a tarefa para conduzir 3 milhões de pessoas e possuir todas aquelas terras, vencer todos aqueles inimigos, não seria fácil. Assim como nós temos uma vida cristã, mas nós temos que destruir os inimigos do nosso coração. Temos que destruir os inimigos da nossa vida passada, Temos que ir vencendo isso. Então Deus agora dá orientação a Josué sobre a leitura da palavra de Deus, para o esforço que ele deveria fazer. Além de conduzir o povo, ele tinha que reservar um tempo na sua vida para ler e meditar na palavra de Deus. E ele tinha que colocar em prática essa palavra. Isso era muito importante,
e deveria ser feito todos os dias. O texto áureo está em Josué 24:31, que diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, enquanto Josué estava vivo e enquanto aqueles anciãos que viram a obra de Deus, que acompanharam a vida de Josué, estavam vivos, eles ainda conseguiram fazer com que Israel sempre estivesse com o Senhor. Claro que haviam aqueles desvios aqui e acolá, mas no modo geral ainda serviam ao Senhor. Agora, depois que passou essa geração aí, então Israel caiu numa idolatria terrível, cada um começou a fazer o que dava na cabeça, se prostituíram após outros deuses, e está registrado aí no livro de Juízes, né? Quando Deus levantou os juízes para livrar o povo, quando eles clamavam a Deus depois de passarem por períodos terríveis, porque estavam vivendo em idolatria. Mas Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele tomou a firme decisão de seguir a Deus e conseguiu liderar o povo, e a grande maioria o acompanhou nisso, de servir ao Senhor. Então, entre o povo sempre existe aqueles, que são carnais, e existem aqueles que são espirituais. A igreja é assim. Então, carnal é aquele que, depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo, ainda continua preso às coisas do mundo, muitas vezes até idolatrando as coisas do mundo. E os espirituais são aqueles que vivem em comunhão com o Espírito Santo, se esforçando, estão lutando contra o pecado, se esforçando aí, lendo a Bíblia todo dia, orando, congregando, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor. Uma coisa é certa, sempre temos que estar animados para fazer a obra de Deus, animados para estarmos em comunhão com o Senhor. O esforço é necessário. Não existe como viver uma vida cristã sem esforço. Por isso mesmo, 10 vezes, Josué ouviu: esforça-te e tem bom ânimo. Jesus disse que o reino de Deus é conseguido pelo esforço. Então, depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, recebemos aí a salvação. Agora nós temos uma vida de esforço, combatendo contra o pecado. E nós vamos aprender através de Josué que uma boa liderança sempre precisa da sabedoria de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vemos aí a advertência a Josué sobre a leitura e a meditação nas Escrituras, na Palavra de Deus. E sempre quando nós estamos assim, orando, jejuando, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, fazendo a obra de Deus, nós vamos colher frutos que são frutos que permanecem para sempre, para a vida eterna. Sabemos que um líder sempre precisa de um espírito de conquista, ou seja, um desejo de estar conquistando mais, de estar crescendo. Quem para, a tendência é voltar. Então, nós temos que estar sempre crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Então, sempre guiados pela Palavra de Deus, guiados, orientados pelo Espírito Santo. Nós vemos aí que Josué passou de uma pessoa que tinha, no início, um desânimo, que não estava assim tão motivado, que estava temeroso, que tinha uma certa timidez até para falar, mas nós vamos ver que este homem se tornou grande líder a ponto também de orientar o povo, de falar ao povo, e um grande general, considerado corajoso e sempre animado
a conquistar aquilo que Deus o chamou para conquistar, a terra prometida. Então ele soube mudar a murmuração do povo e ocupar esse povo para tomar a terra prometida, né? Conquistarem todas as cidades e os povos que ali moravam. Ele soube escolher companheiros, líderes que o ajudaram nessa tarefa. Então é muito importante o líder ter como liderados pessoas que creem nas mesmas coisas que ele crê, pessoas que têm a mesma visão que ele tem, que conseguem absorver, né, essa visão, esse ânimo, essa coragem e conseguem enxergar no futuro esse objetivo conquistado. A palavra introdutória diz: para compreendermos bem esta lição, teremos de comparar as gerações de Moisés e Josué. A primeira, de Moisés, em razão de ter iniciado o processo de saída do Egito, apresentou falta de entendimento do plano divino. A segunda, a de Josué, foi mais madura e eficiente em dar continuidade ao empreendimento de conquista e tomar posse da terra prometida. Então vemos aí claras diferenças, né? A primeira geração aí de Moisés, né? Eles tinham aí como objetivo somente entrar e chegar ali na terra prometida. Então caminharam por 40 anos, murmuravam o tempo todo, né? Fizeram várias rebeliões, ficaram com saudade do tempo lá do Egito, onde tinham comida farta, e foram caminhando ali, dando um trabalhão muito grande a Moisés. Estavam mais concentrados ali em torno do tabernáculo, né? Iam aprendendo as leis, né? Mas eles não compreendiam bem ainda as coisas, não sabiam ainda cada um a sua função dentro desse povo, esse numeroso povo de Deus. Eles tinham a promessa, mas não estavam vendo ainda aquilo que Deus os prometeu. Já a geração de Josué, eles veem a terra prometida, sabem agora que tem que entrar, tem que guerrear, tem que vencer, matar os inimigos, né, destruir tudo, para começarem uma nação. Então, são objetivos diferentes, são lutas diferentes, são líderes diferentes. Então, enquanto debaixo da liderança de Moisés, a luta, o objetivo era chegar na terra prometida, com Josué era conquistar a terra prometida. Então Moisés era um líder diplomático, enquanto Josué era um líder militar. No tópico 1, a obstinada geração de Moisés. Depois de anos sofrendo no Egito, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, levantando Moisés para tirá-lo de lá. Êxodo 3:9. Foram muitos os embates com Faraó, o rei do Egito, até que os hebreus conseguissem deixar aquela terra para seguir pelo deserto rumo a Canaã. Depois de 400 anos vivendo como escravos, sem instrução e em troca de uma provisão diária, os hebreus não haviam crescido em entendimento. Eles formavam um povo obstinado, como está em Êxodo 32:9, que criou caso com Moisés quando ele passou a tratar com Faraó acerca da sua libertação, porque Faraó reagia negativamente, aumentando sua carga de trabalho. Êxodo 5:20-21. Mesmo depois de presenciar o milagre das 10 pragas, não demorou para que eles se insurgissem contra Moisés outra vez. Êxodo 15:23-24. Então veja que o povo hebreu, né, os descendentes de Israel ou de Jacó, estiveram ali 400 anos no Egito. É claro que não foi todo esse tempo que eles foram escravos, né? Não foi esse tempo todo que eles estiveram sofrendo ali. Alguns acham que não foi mais do que 160 anos por aí que eles viveram como escravos mesmo. Antes eles não viviam como escravos. E a escravidão foi aumentando à medida que Faraó começou a enxergá-los como inimigos, como possíveis possuidores do Egito, dominadores do Egito. Quanto mais o povo aumentava, mais crescia o medo. Então começou a haver uma perseguição, e quando surgiu a conversa de que Deus levantaria um libertador, então aí cresceu mais ainda. Quando Moisés chega para libertar o povo, então
aí a escravidão aumenta a ponto de começarem os castigos e o trabalho ser muito aumentado. Então o povo vê aí Moisés no início como aquele que está trazendo maldição, que está trazendo mais trabalho, mais escravidão. Eles não conseguiam compreender o plano de Deus. Depois acontecem ali os milagres, né, das 10 pragas. Eles são livres, veja só, eles eram escravos, estavam pobres, estavam doentes devido ao trabalho exagerado. E agora a Bíblia diz no Salmo 105 que eles saíram, e agora eles são livres, agora saíram com prata e com ouro, porque eles passaram na casa dos egípcios pedindo as coisas, né? E foram recebendo prata, ouro, saíram ricos. E aí diz na palavra de Deus que não havia entre eles nem um só doente ou enfermo. Olha, saíram curados. O que aconteceu? Eles comeram do cordeiro, né, na Páscoa. Então eles comeram do cordeiro. E saíram então livres, ricos e com saúde. Mas passou pouco tempo, depois de atravessar o Mar Vermelho, ver esse grande milagre de Deus, passou pouco tempo, começaram a murmurar, começaram a se levantar contra Moisés, queriam se rebelar, porque o coração desse povo não era reto diante de Deus. Tópico 1, subtópico 1. Os 5 pecados da geração de Moisés. Nem mesmo os milagres contínuos presenciados pelos hebreus da saída ao percurso, a travessia miraculosa pelo meio das águas do Mar Vermelho, Êxodo 14, 15 a 26, o maná diário e a revoada de codornizes que os alimentaram, Êxodo 16, a nuvem que os guiava e refrescava no deserto, e a coluna de fogo que os aquecia nas noites gélidas, Êxodo 13, 21 a 22, 40, 36 a 38, a transformação de águas amargas em águas doces, como está em Êxodo 15, 23 a 27, a água vertida da rocha, Êxodo 17, 1 a 7, a vitória sobre o exército amalequita, Êxodo 17, 8 a 16, etc., foram suficientes para que aquele povo aprendesse a confiar em Deus. Paulo denuncia 5 pecados cometidos pela geração liderada por Moisés. O apóstolo diz em sua primeira carta à igreja de Corinto que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10, 5. Vejamos. Então veja, quantos milagres de Deus, quantas maravilhas aconteceram, e o povo, mesmo assim, tinha o seu coração endurecido. Eles tinham saudades do Egito, reclamavam o tempo todo. Qualquer coisa que viesse que causasse um sofrimento, angústia, alguma necessidade, né? Qualquer coisa, já murmuravam, reclamavam, paravam de acreditar em Deus. Então eram essencialmente um povo sem fé. E nós vemos em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo então menciona 5 pecados terríveis que aquele povo cometia durante a sua caminhada rumo à terra prometida. Então, depois de passarem o Mar Vermelho, de comerem maná, depois de comerem as codornizes, de verem uma nuvem, né, que os guiava, uma nuvem para os livrar do calor, ver aí fogo, uma coluna de fogo para iluminar o seu caminho, para os aquecerem quando estava fazendo frio, viram águas amargas serem transformadas em águas potáveis, viram a água saindo da rocha, viram aí uma grande vitória do exército de Israel contra os amalequitas, né? Viram aí tudo isso, aquele povo viu, e mesmo assim continuaram pecando contra o Senhor, a ponto de Deus dizer: por 40 anos vocês realmente me adoraram, me serviram? Então veja, Deus os chama de murmuradores, os chama de idólatras. Dizem que eles estavam vivendo em prostituição, não adoravam a Deus verdadeiramente. No tópico 1, subtópico 1, então vamos ver cobiça. O primeiro pecado dos hebreus citado por Paulo foi o da cobiça. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 6. Os hebreus, portanto, quebraram o 10º mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, 17, Salmos 106, 14. Então está escrito na palavra de Deus: não cobiçarás. Então vejo que eles desejavam voltar ao Egito por causa dos seus legumes, verduras. Eles desejavam viver como aqueles povos por onde eles passavam. Tudo isso é cobiça, é desejar. Desejar os tesouros deles, né? Como fez Acã, por exemplo. Então, na verdade, eles cobiçaram o que era errado. Eles desejaram o que não deveriam desejar. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 2, a idolatria. O segundo pecado citado por Paulo foi o da idolatria. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. 1 Coríntios 10, 7. Paulo aqui faz referência ao dia que os hebreus fizeram um bezerro de ouro para adorar. Êxodo 32, 5. Então veja um povo que de repente, quando Moisés sobe o monte, eles agora exigem que Arão faça para eles um ídolo, alguma coisa que substitua Deus. Eles querem imitar os povos daquelas terras, querem fazer deuses. E ali todo o povo então vem trazendo então ouro para fazerem um bezerro de ouro. Estão adorando agora, dançando em volta, se prostituem, festejam, comem, bebem. Estão ali vivendo uma idolatria terrível, sendo que estão quebrando exatamente o primeiro mandamento dado por Deus. E Moisés chega ali e quebra as tábuas da lei. Quando ele vê aquilo, ele fica indignado com o povo, sabendo como Deus os trataria por terem feito aquilo. E ele vai interceder, ele vai de novo. Ele passou 40 dias em jejum, na presença de Deus. Agora ele vai subir de novo, passar 40 dias de novo na presença de Deus, intercedendo por este povo. No tópico 1, subtópico 1, subtópico 3, prostituição. O terceiro pecado citado por Paulo foi o da prostituição. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. 1 Coríntios 10, 8. Esse pecado apontado pelo apóstolo na igreja de Corinto, 2 Coríntios 12, 21, era também frequente em Israel. Quando construiu o bezerro de ouro, de igual modo o povo praticou este pecado. Êxodo 32, 6. Devemos nos lembrar aí, né, do tempo lá de Balaão, onde eles caíram na prostituição, né, com as mulheres da terra. Essa glutonaria que caíram aí, bebendo, festejando, comendo, em volta do bezerro de ouro, né? Então, em várias oportunidades, eles caíram na prostituição, no adultério. Fizeram pior do que os povos das nações pelas quais eles passaram ali. Porque eles tinham a lei de Deus, eles tinham Deus, eles tinham os milagres de Deus, aqueles povos não tinham. Veja que naquele episódio lá, então em Números 25, né, que fala ali, que Balaão ensinou, né, a Balaque como fazer o povo pecar para que eles fossem amaldiçoados por Deus. Então ele enviou várias prostitutas, eles se prostituíram, e ali morreram 24 mil, com a praga que Deus enviou. Só cessou quando Finéias, da tribo de Levi, atravessou ali um casal, né, um hebreu, que estava se prostituindo com uma mulher daquela terra. Então cessou a praga. Ele os matou com uma lança. E foi a partir daí que a tribo de Levi passou a servir a Deus, a ter exclusividade para a obra de Deus. No tópico 1, subtópico 4, tentação a Deus. O quarto pecado citado por Paulo foi a tentativa de colocar Deus à prova. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. 1 Coríntios 10, 9. Está presente também aqui o fato dos hebreus terem tentado a Deus por pelo menos 10 vezes, Números 14 e 22. Veja o que diz Deus aí, Números 14 e 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto,
e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. E é citado por Paulo aí, aquela época, né, em que estavam em pecado, e Deus enviou serpentes que iam picando a cada um. Veja que eles clamam a Deus, pedem a Moisés, Moisés clama a Deus, intercede, e Deus manda que Moisés então levante uma serpente, né, numa haste, para que todo aquele que olhasse pudesse ficar curado, representando Jesus Cristo, né? Que Deus disse que Jesus seria levantado e todo aquele que olhasse, ou seja, acreditasse no sacrifício de Jesus Cristo, seria perdoado pelos seus pecados. Então, por que vieram as serpentes? Porque eles murmuravam contra Moisés e diziam: por que não nos deixou morrer aqui nesse deserto? Por que você nos fez subir do Egito para que morrêssemos aqui no deserto? Então, quando eles falaram que estavam morrendo no deserto, que foram libertos para morrer no deserto, Deus disse: espera aí, vocês vão ver o que é morrer no deserto. Enviou várias serpentes que picavam eles e eles morriam. E o que eu acho que mais mesmo irou Deus foi eles terem chamado o pão, o maná, de pão vil. Disseram que estavam enjoados daquele pão. E o pão era Jesus Cristo, o pão da vida. Então, assim como o pão representava Jesus Cristo, também a rocha, né, que Moisés, na primeira vez, feriu, significando Jesus morrendo na cruz, né, foi ferido por nós, para nos dar o Espírito Santo, para eles era água. Agora, a rocha que eu seguia era Cristo. A segunda vez, Deus diz: fala a rocha. Jesus só morre uma vez por nós na cruz. A segunda vez era para falar. Aí Moisés vai e bate de novo. Então Deus se irou contra Moisés e não deixou Moisés entrar na terra prometida. Veja que existe aí sempre um prestar atenção ao que Deus quer que nós façamos. Nós devemos obedecer integralmente. No tópico 1, subtópico 1, subtópico 5, murmuração. O quinto pecado citado por Paulo e o mais cometido pelo povo hebreu ao longo do Êxodo foi o da murmuração. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Em razão dessa iniquidade, uma geração inteira pereceu no deserto. Somente os que saíram com a idade inferior a 20 anos tiveram o privilégio de adentrar a terra prometida, além de Josué e Caleb, números 32, 11 e 12, que saíram do Egito com mais idade. Este é um retrato de uma geração inteira que não soube honrar o seu líder, por não ser capaz de entender que ele era um preposto de Jeová para ela. Moisés não fazia escolhas, antes submetia-se inteiramente à vontade de Deus. O caminho do Senhor está na tormenta e na tempestade. Naum 1:3. Mas apesar disso, ele é perfeito. Salmos 18:30. Então esse é o pecado mais cometido por eles. Eles murmuravam o tempo todo, ou seja, reclamavam o tempo todo. O tempo todo demonstravam não ter fé em Deus. O tempo todo desconfiavam de Deus. Eles não acreditavam que Deus os levaria realmente à terra prometida. Achavam que iam morrer todos. Deus disse que iam morrer os acima dos 20 anos, e realmente aconteceu. Só Josué e Caleb que não morreram e tinham mais de 20 anos quando Deus falou isso. Porque os espias foram espiar a terra, cada espia representava uma tribo de Israel. Então foram 12 espias. E quando voltaram, trouxeram um relatório pessimista, um relatório de quem não tem fé nenhuma em Deus. Então, exaltaram os inimigos e colocaram Deus como um Deus que não podia derrotar esses inimigos. Somente Josué e Caleb defenderam, tiveram fé em Deus e disseram que Deus os conduziria à vitória. Então Deus diz: quanto tempo vocês passaram espiando a terra? 40 dias? Então cada dia vai valer por 1 ano. Então 40 anos vocês vão andar pelo deserto
e todos que têm acima de 20 anos vão morrer. Somente Josué e Caleb que vão entrar na terra prometida. E os que tiverem aí menos de 20 anos, esses poderão entrar. Então todos que tinham acima de 60 anos quando chegaram ali, morreram. Ou morreram pelo caminho, ou morreram quando chegaram ali. Então veja que coisa terrível. A murmuração significa falta de fé. Significa reclamar de um Deus que está no controle de tudo, que é poderoso para fazer qualquer coisa, que está presente em toda parte, que sabe todas as coisas. Então muitas vezes o caminho do Senhor está aí, na tormenta, né? Está nas dificuldades, aí muitas vezes está na tribulação, mas tudo é provação de Deus, tudo é um preparar de Deus para cada um de nós crescermos e sermos instrumentos de Deus numa grande obra. Então viviam resmungando, reclamando, murmurando. Vamos então ao tópico 2. O grande líder deixa um legado poderoso para as gerações futuras. Já no final de sua vida, Moisés profetizou que Josué seria o seu sucessor. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Deuteronômio 31, 23. Moisés, ao fim, cumpriu a sua missão. Ele subiu ao Monte Nebo, no cume do Pisga, e ali o Senhor o recolheu. Deuteronômio 34, 8 e 9. Dali em diante, a incumbência de liderar os hebreus estava com Josué. Então vemos em Deuteronômio 31, 14, que Deus comunica a Moisés que Josué será o seu sucessor, né? Olha, disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. E veja Deuteronômio 31, 23, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Então veja que Moisés transmite aquilo que Deus já havia lhe dito, que Josué o substituiria. Moisés agora comunica então a Josué que ele é quem vai guiar esse povo à terra prometida em seu lugar. Deus então ordena a Moisés que suba ao Monte Nebo, e ali Deus mostra a Moisés toda a terra prometida. Ali dava para ver muita campina verde, muita coisa, vê ao longe. Moisés então olha, vê, e Deus comunica a ele que ele não entra então na terra prometida, já havia dito antes, está dizendo novamente. E ali Moisés morre então. Daí para frente, Josué que vai assumir a posição como um grande general, né? Um líder militar que vai conduzir o povo agora a atravessar o Rio Jordão. Depois tem ali Jericó e as outras cidades. Eles vão tomando posse, vão destruindo, vão matando os inimigos e tomando posse da terra prometida. Tópico 2, subtópico 1. O grande líder caminha com homens que abraçam a promessa. Josué e Caleb fizeram parte do grupo dos 12 espias que Moisés enviou para averiguar o território de Canaã. Enquanto 10 deles voltaram falando mal da terra, desencorajando o povo a continuar a jornada, Josué e Caleb voltaram falando bem dela e encorajando o povo a prosseguir e conquistar a promessa. Josué e Caleb não se deixaram influenciar pela maledicência dos outros 10 espias em Cades Barneia. Pelo contrário, ambos encorajaram toda uma nação a prosseguir rumo à conquista. Josué e Caleb tinham olhos bons, Números 13 e 30, 14, 6 a 8, Lucas 11, 34, e estavam do lado de Deus, entendendo que Canaã era a terra que lhes garantiria o pão, conforme o Senhor prometeu, terra que mana leite e mel, Deuteronômio 26, 9. Então, como já citamos, Josué e Caleb estavam entre os espias, 12 espias que foram espiar a terra, ali no início logo da jornada deles. Era para eles entrarem rapidamente já na posse da terra prometida. Naquele tempo não havia canal de Suez, se passava por terra firme ali para chegar do Egito viajar para Israel, ou seja, na época Canaã.
passava-se por terra, não tinha que passar em Mar Vermelho. Ali não tinha água. Depois, né, que o canal de Suez foi feito ali. Hoje existe ali o canal de Suez. Então, antes não tinha, era terra firme. Então, eles chegariam rapidamente à Terra Prometida. Mas os espias fizeram um relatório dizendo que eles não conseguiriam vencer os gigantes que tinham lá, os carros de ferro que tinham lá, e o povo que tinha lá era muito valente e tal. Fizeram um relatório pessimista, não tiveram fé em Deus e, por isso mesmo, Deus então os amaldiçoou, que todos que estivessem 20 anos para cima morreriam durante a viagem. E Deus mandou eles fazerem uma volta agora, passando pelo deserto e andando ali 40 anos para chegar à Terra Prometida, para que nesses 40 anos morressem todos os que tivessem mais de 20 anos. Somente Josué e Caleb tiveram olhos bons, ou seja, tiveram fé em Deus, olharam aquela terra com os olhos bons, com certeza de que entrariam na Terra Prometida, herdariam essa terra e Deus estava com eles o tempo todo e os ajudaria nessa conquista. Somente esses dois tiveram fé em Deus. No tópico 2, o grande líder aprende a lidar com seus medos. O novo líder de Israel não fez campanha para assumir o mais elevado cargo da nação israelita. Pelo contrário, ele sentiu-se incapaz. Embora já tivesse ouvido da parte do Senhor por meio de Moisés que deveria ter ânimo, Deuteronômio 31:23, ele ainda parecia desanimado, o que se percebe na intensificação da ordenação divina quando o próprio Jeová se dirigiu ao novo líder de Israel dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:6. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Josué 1:7. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes. Josué 1:9. O medo traz consigo desânimo. Por certo, Josué receava passar pelos mesmos sofrimentos que vira Moisés vivenciar. Mas o Senhor tratou com ele pessoalmente. Veja que Moisés tinha então o seu auxiliar, um homem de confiança, que era Josué. Todo o tempo Josué estava ao lado de Moisés. Até mesmo quando Moisés subiu ao monte em busca ali da lei, ali Josué estava com ele. Josué não chegava lá no cume, mas ia até certo ponto junto com Moisés. Veja que quando eles descem ali do monte, Josué que fala para Moisés: eu estou ouvindo aí um alarido, de festa e tal. Então veja só, Josué estava sempre presente. Olha, na guerra lá, Josué estava lutando, Moisés intercedendo. Sempre Josué estava ali presente. Onde Moisés estivesse, Josué estava sempre presente, sempre aprendendo, sempre servindo, com toda a boa vontade. E não com pretensões de tomar a liderança, nada disso. Ele queria ajudar, ele queria servir. Ele via Moisés como um homem de Deus e ele queria sempre servir, ajudar esse homem de Deus a conquistar aquilo que Deus havia determinado a conquistar. Agora, ele não tinha o mesmo ânimo, o mesmo ímpeto, porque não tinha a mesma chamada que Moisés tinha. Ele não tinha ainda o mesmo objetivo que Moisés tinha, porque Moisés já sabia o que Deus queria, já tinha uma ideia melhor revelada pelo Espírito Santo. Josué não tinha. E Josué, então, era assim um pouco tímido nessa área, Ele não sabia muito bem conversar com o povo, não sabia ainda ser um líder, sabia servir. E para ser líder é muito importante isso. O bom servo sempre será um bom líder. Aquele que obedece sempre será um bom líder que vai trazer pessoas a obedecê-lo. Mas, então, no início ele teve esse desânimo, essa dúvida: será que eu consigo? Será que
que eu posso fazer do mesmo jeito? Será que eu vou ter forças para isso? Paciência. Moisés era o homem mais manso da terra. Josué era o general, né? Era o contrário. O general não tinha que ser mais manso da terra, ele tinha que ser o mais corajoso. Então faltava ali um esforço, um ânimo a Josué. Tanto é que Moisés fala com ele para ter ânimo, para se esforçar. Deus fala várias vezes e até o povo fala e os sacerdotes falam. Se esforçar e ter bom ânimo. Então veja que 10 vezes ele vai ouvir essa mesma coisa. Esforça-te e tem bom ânimo. E deu certo. Josué aprendeu a se esforçar e a ficar animado para fazer a obra de Deus. E assim todos nós devemos ter esse ânimo e nos esforçarmos. Precisa de esforço, não é só de animação. Tópico 2, subtópico 3, o grande líder promove o ânimo. É preciso ter em mente que Satanás utiliza o desânimo como arma para tentar paralisar as pessoas. O adversário de nossa alma sabe que os abatidos não conseguem realizar coisa alguma. Jesus mesmo disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Observe outros 2 textos a seguir. Depois de curar a mulher que sofria por 12 anos com um ininterrupto fluxo de sangue, Jesus disse a ela: tem ânimo, filha. Mateus 9:22. Antes de curar o paralítico, que nem mesmo da cama quis sair para encontrar-se com Jesus, o Senhor corrigiu a sua postura. Filho, tem bom ânimo. Mateus 9:2. Ao adentrar a terra prometida, Josué ainda teria grandes desafios a vencer, os quais exigiriam dele muito esforço. São características de quem tem ânimo. Tal como é o líder, assim são os seus liderados. Se Josué não se mostrasse animado, jamais conseguiria o que conseguiu. Isso se notará por toda a sua vida a partir de então. Então, o desânimo é uma arma usada por Satanás. Quando a pessoa tem depressão, o que é isso? Uma falta de ânimo completa. A pessoa não quer nem sair de casa, nem sair do seu quarto. Então, é a falta de ânimo. A pessoa tem que ser animada. Sempre tem que ter um objetivo pela frente. Se animar a fazer a obra de Deus. Estar realizando alguma coisa. Sempre a pessoa tem que ser o seu objetivo. Sempre a pessoa tem que ter o objetivo de crescer. Sempre crescer. Eu já sou crente. Mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Tá bom demais. Esse tá bom demais é que mata as pessoas. Tem 9 dons do Espírito Santo para você, mas você nem está aí para isso. Tem milhões de almas morrendo todo dia, sem paz, sem Deus, sem salvação, mas você nem se preocupa com isso. Veja só, Deus quer nos usar para fazermos grandes obras, grandes coisas. Deus tem em mente a salvação de todos os seres humanos. Deus quer curar a todos, quer libertar a todos, quer salvar a todos. Nós temos uma grande obra para fazer. Temos que estar animados a fazer a obra de Deus. Agora, não basta ser animado para fazer. Tem que ter o quê? Coragem, tem que se esforçar. Vai custar para nós e custar caro. Então, nós temos que estar orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Estamos ocupados fazendo a obra de Deus. Então veja, quando Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou toda a sua fortuna com médicos e estava ainda doente. Ela passa entre a multidão, se esforça para tocar, ela creu que só tocando na veste de Jesus seria curada. Então Jesus, quando vê que ele foi tocado, ele sente que foi tocado ali, sua veste foi tocada, mas ele sente que é ele, porque a unção está nele. Então a unção está presente nele e na roupa dele. Olha lá, Eliseu morreu, foi sepultado. A unção estava ali no seu corpo. Quando jogam um morto ali em cima dele, o morto ressuscita. Olha aí, havia uma unção. Assim Jesus também. Então ele sente que sai o poder e agora ele vai dizer para ela: tem de ânimo, filho. Por quê?
ela precisava se animar porque ela precisava de duas coisas. Ela precisava da cura e precisava da salvação. Então Jesus disse, se anima. E ela recebeu as duas coisas. No caso do paralítico, é evidente, se é paralítico, ele não pode levantar da cama mesmo, né? Então ele precisava de ajuda, não tinha ninguém para levá-lo até Jesus. Então 4 amigos, 4 companheiros, 4 pessoas que entenderam a obra de Deus, tiveram fé que Jesus curaria aquele homem, o pegaram e levaram, descobriram o telhado e apresentaram aquele homem a Jesus para ser curado. E aquele homem foi curado. Novamente Jesus fala, tem de ânimo, porque ele precisava de duas coisas. Quando Jesus falou, perdoados estão os teus pecados, ele pensou, mas eu queria mais, não eu queria só o perdão dos meus pecados, eu queria ser curado também, eu sou paralítico. E eu vim aqui para ser curado. Então Jesus disse para ele, tem ânimo, e levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Então ele também recebeu a bênção dupla, salvação e cura. Então o líder tem que ter essa qualidade de ser animado, de se esforçar. E as pessoas devem ver que o seu líder é uma pessoa otimista, uma pessoa que tem fé em Deus e acredita em grandes conquistas, que Deus o conduzirá a essas conquistas. Então os liderados, vendo isso, acompanham o líder. No tópico 2 e no tópico 4, o grande líder visa a conquista da promessa. O Senhor disse a Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Josué 1, 3 e 4. Os hebreus tiveram muito que lutar para conquistar a terra prometida, pois havia 7 nações cananeias, Deuteronômio 7, 1, e 8 nações vizinhas, filisteus, amalequitas, midianitas, edomitas, moabitas, amonitas, sírios e fenícios. Todas eram inimigas de Israel. Foram 5 anos de luta até que as tribos de Israel fossem assentadas, apesar de sentir-se desanimado. Por um tempo, Josué ergueu a cabeça e enfrentou grandes embates, até que finalmente conseguiu alcançar o seu intento, assentar as 10 tribos e meia em Canaã, e 2 tribos e meia, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, números 32 e 33, do outro lado do Jordão, porque essas últimas entenderam que aquela região seria mais propícia para o seu gado. Há de se destacar, no entanto, que Israel jamais conquistou toda a terra prometida pelo Senhor. Nos dias de Jesus, a nação compreendia também a Transjordânia, ou seja, a porção além do Jordão, no território que hoje pertence à Jordânia. Ao norte estava Pérea e Decápolis. Hoje a nação está entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, alcançando uma extensão de 240 quilômetros do norte ao sul. Há um tempo preparado na história bíblica para que essa promessa se cumpra, no milênio. Então agora Deus vai mostrar, vai dizer para Josué, olha, a terra que eu prometi é esta. Então aqui estão as divisas. Você vê aí no mapa, né? No milênio, Israel será dono, proprietário de toda essa terra prometida por Deus. Nunca conseguiram conquistar, porque além de fazerem acordo com o povo que existia na terra, desistiram depois de Josué de lutar e conquistar o restante das terras. Então, como se tornaram idólatras, se foram enfraquecidos, ficaram com medo dos inimigos, não tinham confiança mais em Deus, não buscavam em Deus as suas vitórias, então nunca conquistaram o que tinham que conquistar. Você vê o mapa de como era Canaã e os povos que moravam aí, como ficou depois que Josué entrou lá, mas hoje a terra de Israel está bem pequenininha, Os árabes já vão aí, os muçulmanos vão invadindo, vão tomando, vão fazendo os acordos, As nações querem apoiar os árabes que são ricos, possuem petróleo, Eles não têm a lei de Moisés, não são um povo que tem aí um Deus legítimo, verdadeiro como Israel, então são mais os inimigos do que os amigos de Israel. E embora
A palavra de Deus diz para Abraão: quem te abençoar, eu abençoarei, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mesmo assim, os inimigos, crescem, aumentam cada dia mais contra Israel. Então vão tomando as terras de Israel cada dia mais, de modo que hoje o país está bem pequeno, estão sendo espremidos, empurrados para o mar Mediterrâneo, aos pouquinhos. Nem a sua capital eles querem admitir que seja Jerusalém. Então Israel passou a ter duas capitais, Uma capital social, reconhecida pelas nações, que é Tel Aviv, e a capital realmente dada por Deus, ali conquistada pelo rei Davi, que é Jerusalém. Então, se você olhar o mapa aí das terras dadas por Deus a Israel e olhar o mapa de como está hoje, você vai ver a grande diferença. Cada dia eles vão perdendo mais terreno. Porém, no milênio, então, Jesus governando, essa terra toda que foi prometida por Deus vai ser dada, entregue a Israel. Então Josué agora vislumbra aí qual é o território dado por Deus e sabe a grande conquista que ele tem pela frente. Então ele tem que unir todo o povo, os líderes tribais, preparar um grande exército e confiar inteiramente em Deus, porque só na força deles eles jamais conseguiriam dominar aquela terra. Então Josué vai na força do Senhor. A primeira cidade, logo acontece um milagre maravilhoso, que é a queda dos muros de Jericó, efetuada por Deus, não por Josué e seu exército. Então veja que Deus vai dando vitória. Às vezes eles fazem acordo, como fizeram com os gibeonitas, sem consultar Deus. Às vezes, são prejudicados, por exemplo, como Acã prejudicou a todos, porque fez o que Deus disse que não era para fazer, Deus disse que seria anátema qualquer coisa que eles pegassem. Então ele vai lá, pega a capa babilônica, pega ali dinheiro, pega objeto de ouro, Então, aquilo ali prejudicou-os, de modo que eles foram atacar uma cidade pequena chamada Ai e acabaram perdendo essa guerra, e alguns ainda morreram por causa disso. Aí depois Josué fica sabendo pelo próprio Deus que é por causa do pecado de Acã, e eles invadem novamente, vão lá com estratégia, cercam a cidade dos dois lados aí, enquanto Josué com o exército finge fugir com medo, eles vão atrás. Então o outro exército que ficou escondido ataca a cidade, bota fogo na cidade. Quando eles olham para trás e vêem a sua cidade incendiada, eles ficam sem saber, vão para frente ou vão para trás. E aí os exércitos que estavam fugindo, com Josué liderando, vão e atacam eles. E aqueles que estavam na cidade vêm também para atacá-los, de um lado e do outro, e eles são derrotados facilmente. Então, existem aí várias guerras, eles dominam, e vão caminhando com isso. Josué morre, os líderes mais velhos vão ajudando ali, eles vão dominando, possuindo a terra, mas nunca conseguiram possuir. A época que tiveram o maior território foi no tempo de Salomão, mas mesmo assim nunca conseguiu possuir toda a terra dada por Deus. Então nós vemos aí no posicionamento das tribos, você vê o mapa aí. Então, se você olhar o mapa aí, do lado direito que você está vendo no vídeo aí, são aquelas tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. E eles já assumiram isso aí logo quando chegaram, e foram ajudar na conquista das outras tribos. Depois voltaram para aí, porque eles tinham muito gado e aí eles acharam que era melhor para criar o gado. Hoje, nada disso pertence a Israel mais. Foi criado em um território chamado Jordânia, foi criado aí a Transjordânia, tudo, e foram esses acordos que foram feitos. E esses acordos que foram sendo feitos aí, tudo tomaram essas terras, tudo de Israel. Então não existe mais nem a Pérea, nem Decápolis, nada disso pertence a Israel mais. E Israel hoje está entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo.
de modo que só tem 240 quilômetros de norte a sul de Israel. Veja como ficou bem pequenininho, bem espremidinho ali Israel, no meio das nações árabes. Então só no milênio possuiriam essa terra. No tópico 2 e no tópico 5, o grande líder pauta-se pela palavra de Deus. A Constituição, a lei maior de uma sociedade organizada, da nação israelita, fora dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ao ler a Torá, os hebreus estavam recebendo as leis divinas que diziam respeito a todos os aspectos religiosos, políticos e sociais que os regeriam. O Senhor disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Sim, Josué pautou sua vida pelas leis do Senhor, pois ele sabia que, da obediência à palavra de Deus, viria prosperidade na nação. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8, Salmos 1, de 1 a 3. Depois de haver assentado todas as tribos e de desincumbir-se das batalhas, Josué intimou o povo a tomar uma decisão. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ensina-nos que conhecer e obedecer a palavra é dever de todo servo de Deus e, em particular, de todo líder espiritual. 2 Timóteo 4:2. Então, uma coisa muito importante e necessária era que Josué lesse a lei, a Torá, lesse a palavra de Deus, que foi escrita por Moisés, cremos que foi completada aí pelo próprio Josué. Então, era importante ele ler isso todos os dias, ler e meditar nessa palavra, aprender realmente tudo isso, porque seria necessário para que ele pudesse dominar todas aquelas nações e ser um líder em Israel, já que o líder anterior, Moisés, conhecia detalhadamente toda aquela palavra. Ele mesmo recebeu de Deus, ele mesmo escreveu, ele narrou a sua própria vida ali também. Então Josué foi distribuindo a terra à medida que ia dominando as nações, destruindo as cidades, matando todos os povos que ali moravam, e foi entregando então as tribos. Depois que fez isso, então ele chama o povo e disse: vocês vão decidir agora quem vocês vão servir. Ou vocês vão servir a Deus, ou vão servir aos deuses aí das nações, servir aos deuses que os nossos ancestrais serviam, né? Como por exemplo o pai de Abraão era um idólatra. E os deuses de Canaã também, os deuses egípcios, vocês vão decidir. Ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro, ou vão servir esses deuses. Eu escolhi, eu e minha casa, nós vamos servir a Deus, o Deus verdadeiro, Deus único. Então o povo fez um juramento ali que ia servir realmente a Deus verdadeiro. Enquanto Josué estava vivo, então em sua maioria ele serviu ao Deus verdadeiro. Enquanto os anciãos, os mais velhos, depois que Josué morreu, eles também continuaram servindo, mas depois desandaram e começaram então na idolatria e começaram então a perder as batalhas, a serem destruídos, né? Começaram a perder território, tudo isso foi acontecendo. Conclusão: Josué teve êxito em sua liderança. Este filho de Num figura como um modelo de liderança eficaz para todos nós ainda hoje. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué 24:31. O poder da sua liderança estendeu-se por anos e anos após sua morte. Então Josué teve êxito, é claro que não êxito total em sua tarefa, né, de dominar toda aquela terra, de possuir toda a terra, mas foi um líder fiel a Deus e depois dele os que vieram também seguiram a Deus, foram obedientes à palavra de Deus, porque foram ensinados, foram orientados, né, de acordo com a palavra de Deus, como Josué sempre meditou, sempre esteve ali lendo, sempre esteve conclamando o povo a obedecer esta palavra, a ser obediente a Deus, a ter fé em Deus.
Então, tanto a liderança de Moisés quanto a liderança de Josué são vistas, estudadas e reconhecidas até hoje por todos aqueles que querem falar sobre liderança. São os dois maiores líderes que nós encontramos aí no Antigo Testamento e que foram fiéis realmente a Deus. Então aprendamos com esses homens de Deus que trabalharam, fizeram uma grande obra para Deus, foram fiéis, nunca caíram na idolatria, homens valentes, fervorosos, animados e que empreenderam grande esforço para servir ao Senhor. Vamos orar agora. Você ouvindo essa palavra deseja aceitar Jesus como único Salvador e Senhor? Você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, morreu em nosso lugar na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades, e ressuscitou? Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos lá. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar. Jesus continua curando milhares de pessoas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti arrependidos de seus pecados. Toma, Senhor, agora em Tuas mãos. Ó, Senhor, concede-lhes o Espírito Santo. Anima-os, fortalece-os, encoraja-os, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Guarda, livra de todo mal. Rabasta, luva, ordinare, granda, lour, vernare. Usa o Senhor para fazer uma grande obra para Ti. Oh, Senhor maravilhoso, toca neles agora. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Receba agora a sua cura em nome de Jesus. Toca, Senhor. Em nome de Jesus. Solta todo mal, toda enfermidade. Solta agora essas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queremos pedir a você que dê aí um like, né? Se inscreva em nosso canal, passe esse vídeo, passe esse link para outros aí nos seus grupos, para ajudá-los também, junto conosco, a aprendermos a lição. Se você deseja receber aqui os slides que nós usamos, também mais estudos escritos sobre a lição, nós temos muito material, então você basta entrar em contato conosco. Telefone 99991520454, que é meu WhatsApp também. Então, entre em contato e envio para você gratuitamente. Muita gente pergunta, quanto é, irmão, o material, hein? Não, irmão, é grátis mesmo, envio para você gratuitamente. É coisa de Deus mesmo para você, acredite. Então entre em contato, nosso WhatsApp é 99991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor.